O som do celular vibrou no banco do passageiro. Um ruído simples, quase banal, mas que me atravessou como um raio. Peguei o aparelho com as mãos trêmulas e li 2 linhas que mudariam tudo. Almoçando com o Jacob, chama um Uber. Por um segundo, achei que estava tendo alucinações. O cheiro de fumaça do motor ainda subia do capô amassado, e o gosto metálico do medo grudava na língua. Eu estava encostado no guardrail da marginal, o carro ainda soltando um fio de gasolina, e Laura, minha namorada, me mandava isso. 2 frases curtas, frias, cirúrgicas. Olhei ao redor. O barulho dos motores, buzinas, o vento quente de São Paulo às 13 horas. A cabeça latejava, o ombro ardia, mas a dor maior vinha daquelas palavras. Jacob. O nome soou como um estalo dentro do peito. Jacob, meu amigo de infância. O cara que me ajudou a conseguir meu primeiro emprego, que frequentava minha casa, que levava presente pro aniversário da minha mãe. A mesma pessoa que Laura, agora, mencionava como companhia de almoço enquanto eu tentava entender por que meu carro quase explodiu. Apertei o celular na mão, respirei fundo e disquei o número dela. 1, 2, 3 vezes. Caixa postal. A voz robótica parecia zombar de mim. Abri o Instagram por instinto. Eu precisava de alguma prova de que estava exagerando. O primeiro story que apareceu foi o dele. Jacó sorrindo, sentado em um restaurante chique de Pinheiros, taças de vinho na mesa, um prato de massa com frutos do mar, e ao fundo, quase fora de foco, o rosto de Laura sorrindo. Eu congelei. Aquilo não podia ser real. O relógio marcava 3:07, ou seja, minutos depois de eu perder o controle do carro, minutos depois de eu quase morrer. E ela estava rindo. A imagem rodou na cabeça como um loop de pesadelo. O sangue subiu. A respiração ficou curta. Foi quando uma viatura encostou no acostamento. A sirene desligada. Sol piscando azul sobre o asfalto quente. Um policial desceu, ajeitando o cinto. Tudo certo, parceiro? Perguntou com um sotaque leve, desconfiado. Tentei responder, mas a voz saiu rouca. Estendi o celular para ele, mostrando a mensagem. O homem franziu o senho. É complicado, hein? Quer que eu passe lá para dar uma olhada? Demorei um instante. Pensei em dizer não, em fingir que nada estava acontecendo, mas algo dentro de mim gritou. Eu balancei a cabeça firme. Quero. Ele anotou o endereço. Antes de ir embora, me lançou um olhar que misturava pena e curiosidade. Eu ainda sentia o gosto de ferro na boca. Peguei o celular e abri o aplicativo de corridas. Pedi um Uber. O motorista chegou rápido. Um homem de meia idade com o ar cansado de quem já viu de tudo. Entrei sem dizer palavra. Ele me olhou pelo retrovisor, avaliando meu rosto suado, a roupa suja de poeira. Tá tudo bem, chefe? Mais ou menos. Problema de casal? Respirei fundo. Olhei a cidade passando pela janela, os prédios cinzentos, os outdoors piscando. De família, respondi. E dos grandes. O carro deslizava pela marginal Pinheiros, cortando o trânsito pesado. A cada curva minha mente inventava 1000 cenários. Laura confessando tudo, Jacó rindo da minha cara, minha mãe dizendo que sempre desconfiou. E se não fosse traição? E se fosse algo pior? Uma armação, um golpe? Eu lembrava do freio que falhou na descida, do barulho seco antes do impacto. O mecânico tinha revisado tudo há menos de uma semana. Nada fazia sentido. Enquanto o Uber avançava, o motorista ligou o rádio e uma música romântica encheu o carro. Dessas que falam de perdão e segundas chances. Ironia pura. Olhei para o celular de novo como se ele pudesse me dar respostas. Nenhuma mensagem nova. Nenhum pedido de desculpa. Nenhum "você tá bem?". A raiva começou a crescer, queimando por dentro. A cada quilômetro a certeza aumentava. Se isso fosse o que parecia, eu não ia sair calado. Eu precisava olhar nos olhos dela e do Jacob. Precisava entender por que escolheram hoje, justamente o dia em que eu quase morri, para me enfiar uma faca nas costas. O trânsito piorou na altura da Faria Lima. O sol batia forte no vidro, me cegando. Lá fora, as pessoas seguiam suas vidas, vendedores ambulantes, motos, buzinas, enquanto o meu mundo desabava em silêncio. O motorista olhou de novo para mim, preocupado. Quer que eu desligue o som? Não, pode deixar. Ele assentiu, respeitoso, e voltou os olhos para frente. Chegando em Pinheiros, a cada esquina o nome do restaurante parecia pulsar na minha cabeça. Eu lembrava do endereço porque o próprio Jacob tinha me recomendado aquele lugar meses atrás. Perfeito para almoço de negócios, ele dizia. Agora parecia o cenário de uma farsa.
Quando o carro parou na frente do restaurante, o coração já batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Paguei a corrida, desci sem olhar para trás. Do lado de fora, o som de talheres e risadas escapava pelas janelas abertas. O cheiro de vinho branco e comida italiana me enjoou. Eu parei na calçada, respirei fundo e limpei o rosto com a manga da camisa. Uma parte de mim ainda queria acreditar que tudo não passava de um mal-entendido, que Laura, de alguma forma, tinha um motivo, que Jacó estava apenas ajudando. Mas a outra parte, a que já tinha sido traída antes, sabia que não era coincidência. Empurrei a porta de vidro devagar. O ar frio do ar-condicionado me envolveu, e o burburinho das mesas pareceu diminuir por um instante. Meus olhos percorreram o salão até pararem em uma mesa no canto. Lá estava ela, Laura, sorrindo, bonita como sempre. E ao lado dela minha mãe. O tempo parou. A respiração sumiu. Eu fiquei parado na porta, com a mente tentando entender o que os olhos já sabiam. O garçom veio na minha direção, mas eu nem o ouvi. Só conseguia pensar em uma coisa. Se Laura estava com a minha mãe e Jacob não estava ali, então o buraco era muito mais fundo do que eu imaginava. A dor do acidente parecia um arranhão comparada ao que vinha pela frente. O ar dentro do restaurante parecia denso, quase sólido. O perfume cítrico misturado ao cheiro de vinho branco e comida italiana tornava o ambiente sufocante. As conversas nas outras mesas se misturavam num zumbido distante, como se o mundo inteiro tivesse diminuído o volume para assistir àquela cena. Minha mãe estava sentada à frente de Laura, e as duas pareciam ter ensaiado cada gesto, cada respiração. O olhar da minha mãe era o mesmo que eu via quando era criança e fazia algo errado. Calmo demais, controlado demais, como quem segura um segredo grande o bastante para destruir alguém. Filho, senta. A gente precisa conversar civilizadamente. A voz dela saiu mansa, mas com aquela rigidez fria de quem não aceita um não. Fiquei em pé por alguns segundos, observando as duas. Laura abaixou os olhos. Tentei entender o que ela fazia ali, naquele restaurante caro ao lado da minha mãe, quando poucas horas antes tinha me mandado uma mensagem que soava como um aviso, ou um adeus. Respirei fundo, puxei a cadeira e sentei. O que está acontecendo? Perguntei olhando para Laura. Por que você está com ela? Laura abriu a boca, mas não respondeu. Foi minha mãe quem falou primeiro sem pestanejar. Porque ela tem o direito de saber também. E porque eu não aguento mais ver você empurrando tudo com a barriga. Ela fez um gesto sutil para o homem sentado ao lado, e só então percebi que não estávamos sozinhos. Jacob, de terno escuro, barba bem feita, olhar profissional. Ele segurava um envelope pardo entre os dedos. Que bom que chegou, Lucas, disse ele num tom neutro, quase mecânico. A gente estava te esperando. Tentei controlar a raiva que subia pelo corpo. Esperando para quê? Para comemorar o quê, exatamente? Jacob colocou o envelope sobre a mesa, empurrando-o na minha direção. Para resolver de vez essa situação. Tem documentos aí dentro, ele disse. Peguei o envelope e o abri. Meus olhos correram pelas palavras. Inventário, testamento, procuração. O nome do meu avô. A casa da Vila Mariana. A mesma onde cresci, a mesma varanda com parreira de uva onde ele costumava me ensinar a consertar coisas velhas. Estava tudo ali, preto no branco. Um testamento atualizado, sem a minha assinatura. Isso é alguma piada? Perguntei, encarando minha mãe. Não, é o contrário disso. Ela respondeu. É hora de você amadurecer e aceitar o que precisa ser feito. Eu ri, mas sem humor. Aceitar o quê? Que vocês decidiram vender a casa da família pelas minhas costas. Jacob se inclinou um pouco para frente. O tom de voz ensaiado, profissional. Há dívidas, Lucas, dívidas antigas. Para evitar processo judicial, o melhor é liquidar os bens e dividir entre os herdeiros. É, os herdeiros? Repeti com ironia. Desde quando você é um deles? Laura tentou interromper, a voz trêmula. Lucas, por favor, escuta. Não, você não. Cortei. Desde quando ele é advogado da minha família, Jacob me encarou com um olhar que misturava pena e superioridade. Eu sempre quis te ajudar, cara. Só tô tentando evitar que você perca tudo. Minha mãe pousou a mão sobre o envelope. É melhor assinar. É melhor para todo mundo. O silêncio que se seguiu foi interrompido por um som seco. O copo que o garçom derrubou quando um policial apareceu na porta do restaurante. O ambiente inteiro congelou. O homem de farda olhou em volta e se dirigiu direto à mesa. Senhor Lucas? Perguntou. Eu me levantei, confuso. Sim, sou eu. Ele continuou, tirando um bloco de anotações do bolso.
Recebi uma denúncia de sabotagem veicular. Segundo a perícia, o seu carro foi adulterado. O freio foi cortado. As palavras bateram na minha cabeça como um soco. Senti um arrepio subindo pela nuca. Laura prendeu a respiração. Minha mãe empalideceu e Jacob ficou imóvel, o olhar indecifrável. Como assim cortado? Perguntei, sentindo o coração acelerar. Alguém mexeu no sistema de freio. Não foi acidente, disse o policial. A gente só não sabe quem ainda, mas foi intencional. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Os talheres pararam de tilintar, as risadas cessaram. Só o ar-condicionado zumbia alto demais. O policial me encarou de novo. O senhor tem ideia de quem poderia querer tirá-lo da jogada hoje? Eu olhei em volta, tentando raciocinar. O envelope na mesa, os rostos à minha frente, as mãos trêmulas de Laura. Tudo parecia um teatro mal ensaiado. Tentar me tirar da jogada? Repeti. Que jogada? Jacob ajeitou o colarinho, evitando o meu olhar. Isso é um mal-entendido, senhor. O Lucas sofreu um acidente, só isso. O policial manteve a voz firme. O freio foi cortado com ferramenta de oficina. Não é acidente. Meus olhos voltaram para minha mãe. Ela desviou o olhar, respirando fundo. Laura segurou a bolsa com força, como se escondesse algo ali dentro. A raiva me consumia, mas junto dela vinha o medo. Medo de que aquilo fosse muito maior do que eu imaginava. Mãe, você sabia de alguma coisa? Perguntei com a voz falhando. Ela não respondeu. Apenas olhou para o envelope, depois para o policial. Eu não sei de nada, murmurou. Mas o jeito que ela tremia denunciava o contrário. Laura levantou o olhar, os olhos marejados. Lucas, se você me odiar depois disso, tudo bem. Mas não assina esses papéis. Fiquei parado, tentando entender o que ela queria dizer. Do que você está falando? Ela respirou fundo, olhando diretamente para mim pela primeira vez desde que cheguei. Eles não estão te contando tudo. E se você assinar, você perde mais do que a casa. O policial observava em silêncio, atento a cada reação. Minha mãe ficou pálida como cera. Jacob apertou os lábios, olhando para Laura com um aviso mudo, como se dissesse, cala a boca. Mas ela não se calou. Lucas, me escuta. Tudo que eles te disseram é só a metade da história. A voz dela vacilou. E a outra metade é o que vai te destruir se você continuar confiando neles. Aquela frase cortou o ar como uma lâmina invisível. Eu olhei para Laura, para minha mãe, para Jacó e naquele instante percebi. Aquele almoço não era sobre inventário nenhum. Era uma armadilha. E eu tinha acabado de cair no centro dela. Saímos do restaurante como quem foge de uma explosão sem som. A porta de vidro fechou atrás de nós e o ar quente de São Paulo me atingiu como um tapa. A cidade fervia. Buzinas, vozes, o cheiro de asfalto derretendo. Mas dentro de mim só havia silêncio. Laura caminhava rápido, apertando o celular nas mãos. O rosto pálido como papel. O policial nos acompanhava a poucos passos, atento, enquanto minha mãe e Jacob vinham atrás, tentando manter a compostura. Eu sentia o olhar deles queimando minhas costas. Lá fora, o céu estava cinza, pesado, como se fosse desabar sobre nós. Laura me puxou pelo braço e falou baixo, ofegante. Lucas, eu preciso te contar uma coisa antes que eles falem qualquer coisa. Agora? Perguntei sem paciência. Depois de tudo isso? Sim, agora. Ela olhou em volta, certificando-se de que minha mãe e Jacob não estavam perto. A vizinha da sua avó, a dona Celeste, me procurou ontem. Disse que tem gente rondando a casa, tirando fotos de madrugada. Fotos? Repeti confuso. Um cara de boné. Ela olhou diretamente para mim, e ela jurou que viu a sua mãe com ele. O policial, que anotava tudo num bloquinho, ergueu a cabeça. A senhora pode confirmar isso? Laura assentiu. Foi ontem à noite. A dona Celeste ligou para mim chorando. Disse que o homem entrou no quintal, ficou medindo janela e depois saiu com sua mãe no carro. Senti o estômago embrulhar. Aquilo não podia estar acontecendo. Eu olhei para minha mãe, mas ela desviou o olhar, mexendo na bolsa, fingindo que não ouvia. Jacob, sempre calmo. Abriu novamente o envelope pardo e tirou alguns papéis. Lucas, existem penhoras antigas. Disse, como se o assunto anterior não tivesse importância. Empréstimos no nome do seu avô. Se vocês não venderem a casa agora, o juiz pode bloquear tudo. E por que hoje? Perguntei, tentando conter a raiva. Por que esse teatro todo? Por que justo hoje, quando meu carro quase me mata? Jacob hesitou. Foi um segundo apenas, mas suficiente para eu perceber que ele sabia mais do que dizia. Não tem nada a ver com o acidente, respondeu, desviando o olhar. Foi coincidência.
Laura respirou fundo, depois ergueu o celular devagar. Coincidência? Então escuta isso. Ela apertou play. Da pequena caixa de som do telefone saíram vozes abafadas, gravadas à noite. Eu reconheceria aquela voz em qualquer lugar. A voz da minha mãe. Ou ele assina, ou não precisa assinar. Silêncio. Depois outra voz masculina, rouca, ameaçadora. O freio dá um susto e ele aprende. Meu corpo gelou inteiro. Foi como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Senti o sangue fugir do rosto. Isso é montagem. Minha mãe disparou pálida, tropeçando nas palavras. Isso é mentira. Laura a encarou, a voz trêmula, mas firme. Eu gravei ontem à noite, na porta da sua casa. Eu ouvi tudo. Não consegui te contar, Lucas. Eu tentei, mas eles me chantagearam. Chantagearam? Perguntei atordoado. Com o quê? Ela respirou fundo, segurando o choro. Com uma história sua. Com o que aconteceu com seu pai. Eles disseram que se eu falasse qualquer coisa iam reabrir o caso e colocar tudo na sua conta. Eu fiquei com medo. Jacob cruzou os braços, tentando parecer calmo. Isso é absurdo. A vizinhança vive inventando fofoca. Vocês sabem como é bairro antigo. Uma gravação dessas pode ser qualquer coisa. Fofoca? O policial interrompeu encarando-o. O senhor chama um freio cortado de fofoca? Jacob não respondeu. O policial se aproximou do rádio preso ao ombro e falou com a central, a voz firme. Precisamos de uma equipe na casa da família Vila Mariana. Pode haver provas no local. Eu olhei para minha mãe. Ela estava imóvel como uma estátua rachada. O batom borrado, o olhar perdido. Mãe. Chamei, a voz falhando. Quem é o homem da gravação? Nada. Quem é o homem? Repeti mais alto. Ela respirou fundo, fechou os olhos e baixou a cabeça. Eu não posso dizer. O silêncio se estendeu por alguns segundos. Eu sentia meu coração bater no ouvido. Laura me olhava com medo. O policial esperava uma resposta e Jacob ao meu lado parecia inquieto, como quem procura uma saída. Foi então que o som do meu celular vibrou no bolso. Uma nova notificação. Olhei a tela. Uber. Mensagem de voz. Estranhei. O motorista que me levou ao restaurante não tinha motivo para mandar nada agora. Coloquei o celular no ouvido. A voz que saiu do alto-falante fez o sangue sumir das minhas veias. Era a voz do Jacob. Seu carro tá estranho, viu? Quer que eu leve num mecânico antes de você pegar estrada? Olhei para ele devagar. Ele empalideceu. Laura levou a mão à boca. O policial ergueu as sobrancelhas, já preparando o gravador. Você era o meu motorista? Perguntei incrédulo. Jacob não respondeu. A respiração dele acelerou. Minha mãe, agora completamente sem cor, apertou o braço dele como quem tenta evitar um colapso. Explica isso agora, exigi. Por que a sua voz está na gravação do motorista? O policial se aproximou, a mão já perto da algema. Sr. Jacob, o senhor tem algo a declarar? Ele olhou em volta, como um animal encurralado. O trânsito rugia atrás de nós. O sol queimava o asfalto e eu podia jurar que o coração dele batia tão alto que dava para ouvir. Eu posso explicar, disse finalmente com a voz trêmula. Mas vocês não vão acreditar. Laura segurou meu braço. Cuidado, Lucas, ela sussurrou. Essa história tá só começando e pela primeira vez eu entendi. O acidente, o almoço, o testamento, a gravação. Tudo era parte de algo maior. Algo que tinha começado muito antes de eu nascer. O silêncio que se formou depois da mensagem de voz era quase irreal. Só se ouvia o trânsito distante e o zumbido elétrico dos postes. Eu sentia o corpo inteiro formigar. Como se cada célula tentasse processar o que meus ouvidos acabaram de ouvir. A voz era dele, sem dúvida alguma. A voz de Jacob. O mesmo tom calmo, controlado, quase ensaiado. A mesma voz que agora me olhava nos olhos, tentando achar uma explicação que fizesse sentido. Você era o meu motorista? Perguntei, rindo de nervoso, como quem espera que alguém diga que é uma pegadinha. Jacob inspirou fundo. Os olhos se movendo entre mim, Laura e o policial. Eu tentei tirar seu carro da rua ontem, Lucas. Te liguei. Você não atendeu. Me ligar? Repeti. Pra quê? Ele hesitou um instante e quando falou foi quase um sussurro. Porque eu sou seu irmão. O mundo girou. Senti o chão desaparecer. Laura levou a mão à boca e o policial apenas ficou parado, processando o que ouvira. Eu olhei para minha mãe buscando qualquer sinal de negação, uma reação, uma risada nervosa. Qualquer coisa. Mas ela apenas fechou os olhos, um sim silencioso que me atingiu mais forte do que qualquer palavra. Eu errei, Lucas.
Ela começou, a voz embargada. Muitos anos atrás, o pai do Jacó também é o seu. As palavras dela ecoaram como tiros. Eu fiquei olhando sem conseguir reagir. Jacob, o homem que eu achava que tinha traído minha confiança, o suposto advogado que tentava me enganar, era de alguma forma meu sangue. Você tá brincando comigo, né? Perguntei, a voz quebrando. Eu não queria que você descobrisse assim, respondeu Jacob. Eu só queria consertar o que essa família destruiu. O policial respirou fundo, mas não interrompeu. Ele observava cada um de nós, como se tentasse montar um quebra-cabeça invisível. Laura segurou minha mão, apertando firme. Eu descobri tudo faz uma semana, disse ela, a voz suave, mas firme. Eu marquei esse almoço. Eu quis que você ouvisse com todo mundo ali. Melhor do que carta de advogado. Então vocês armaram tudo? Gritei, me afastando um passo. O almoço, o restaurante, a mensagem, o almoçando com Jacó, era para me provocar? Laura chorava. Era para te proteger, Lucas. Eu sabia que você ia desconfiar se eu sumisse. Eu precisava te trazer ali no momento certo. Jacob tirou o celular do bolso e abriu a tela de corridas. Eu não cortei seu freio, disse ele, mostrando os registros. Olha as mensagens, as ligações, a localização. Eu fui atrás do seu carro porque soube que alguém estava mexendo nele. Eu tentei evitar. O policial pegou o celular, examinou os dados. As rotas batiam. O horário também. Jacob realmente estava perto da minha rua na noite anterior. Tudo indicava que ele falava a verdade. Se não foi você... Comecei, a voz rouca. Então quem foi? Jacob olhou para minha mãe. Ela desviou o olhar. Laura limpou as lágrimas e murmurou. A voz masculina da gravação não era a dele. Como assim? Perguntei. Eu percebi agora. Ela disse, abrindo o áudio novamente. Escuta. Ela aumentou o volume. A segunda voz, mais grossa, mais arrastada, repetia. O freio dá um susto e ele aprende. Não é o Jacó, é o seu tio Raul. Senti um arrepio me percorrer. Raul, o tio legal. O homem das piadas de domingo. O sorriso largo de quem sempre prometia ajudar, mas nunca aparecia quando precisava. O rei das dívidas. O tipo de homem que fazia qualquer coisa por dinheiro. Raul? Murmurei incrédulo. Ele estava envolvido nisso? Laura assentiu. E o policial imediatamente pegou o rádio. Central, aqui é o agente Pereira. Solicito mandado de busca e apreensão na residência de Raul Nogueira, Vila Mariana. Urgente. Enquanto ele falava, eu só conseguia pensar em como tudo se encaixava. As dívidas do avô, o testamento, o freio cortado. Raul precisava que eu assinasse aquele inventário. Precisava vender a casa para tapar seus buracos financeiros. E minha mãe? Minha mãe sabia. Talvez não do freio, mas de todo o resto. O silêncio que veio depois foi cortante. Jacob me observava, esperando que eu dissesse algo. Eu ainda tentava entender como o homem que eu considerava inimigo podia de repente ser meu irmão. Por que você nunca me contou? Perguntei. Porque a verdade não muda o passado, respondeu ele. E só aumenta a dor. E para ser sincero, eu não sabia se queria ser parte dessa família. As palavras ficaram pairando no ar. Laura se aproximou de mim, pousando a mão no meu ombro. Lucas, ele podia ter deixado você morrer ontem, mas não deixou. Isso tem que valer alguma coisa. Olhei para Jacó. Ele parecia exausto, os olhos vermelhos. Pela primeira vez não havia arrogância neles, só culpa. O rádio do policial chiou, interrompendo o momento. Uma voz metálica saiu do alto-falante. Equipe na Vila Mariana. Porta arrombada. Cofre aberto. Encontramos um testamento. E não é o último. O policial arregalou os olhos, trocando olhares conosco. Não é o último? Repeti confuso. Parece que seu avô deixou mais de um testamento, explicou ele. E alguém tentou esconder isso? Senti um frio subir pela espinha. Mais de um testamento? Isso significava que talvez a casa da Vila Mariana, o ponto central de toda essa guerra, não fosse só minha. Talvez nunca tivesse sido. Minha mãe começou a chorar, as lágrimas escorrendo pesadas. Eu só queria que tudo ficasse em paz, Lucas. Soluçou. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto, mas era tarde demais para paz. Tudo o que existia agora era ruína. Jacob deu um passo à frente, encarando o policial. Eu quero ir até lá com vocês, disse. E meu nome tá nesse testamento, eu tenho o direito de ver. O policial assentiu. Vamos todos. Depois olhou para mim. E senhor Lucas, prepare-se. Se o que a central disse for verdade, o que vocês acham que sabem sobre essa herança pode virar de cabeça para baixo.
Enquanto entrávamos na viatura, o sol já começava a se pôr, tingindo o céu de vermelho. A cidade seguia barulhenta, viva, impassível. Mas dentro de mim o silêncio mordeu fundo. Eu sabia que a próxima revelação não seria apenas sobre dinheiro ou propriedade. Seria sobre sangue, lealdade e o tipo de mentira que atravessa gerações. A casa da Vila Mariana parecia suspensa no tempo. As paredes descascadas, o cheiro de umidade, as plantas crescendo pelos cantos do quintal. Tudo ali respirava lembranças. Era como se cada tijolo guardasse ecos das conversas do meu avô, das risadas de infância, das tardes em que eu e ele consertávamos coisas que já não tinham conserto. Agora, aquele mesmo lugar era palco do fim, ou talvez do recomeço, da história que ninguém teve coragem de contar. O policial caminhava na frente, a lanterna tremendo na mão. Jacob seguia ao meu lado, calado, e Laura vinha logo atrás, segurando minha mãe, que parecia cada vez menor dentro do próprio arrependimento. Quando entramos, o ar era frio e denso. O cofre que antes ficava escondido atrás de um armário estava aberto, a porta de metal retorcida e coberta de fuligem. O policial ajoelhou-se e começou a retirar papéis chamuscados um a um. O som do plástico e do ferro ecoava pelo cômodo. Aqui está, disse ele, levantando um envelope que resistira ao fogo. O selo do cartório ainda era visível. Ele abriu com cuidado e leu em voz alta. Testamento segundo, datado de 2 anos após o primeiro documento registrado. Eu me aproximei, sentindo o coração acelerar. A caligrafia do meu avô, firme e elegante, preenchia as linhas amareladas. As assinaturas estavam todas ali, reconhecidas em cartório. A cláusula final era clara. A casa da Vila Mariana pertence a Lucas e a qualquer filho reconhecido do Sr. A, meu avô, inalienável por 20 anos, salvo risco à integridade dos herdeiros. Eu e Jacob nos entreolhamos. Pela primeira vez, senti que a verdade estava completa. Sangue de verdade não precisa de DNA. E naquele instante o papel bastava. Minha mãe cambaleou e sentou-se no chão, o rosto molhado de lágrimas. O policial virou-se para ela. Senhora, seu irmão sabia disso, não sabia? Ela demorou para responder, o olhar perdido no vazio. Ele sabia. Disse enfim, quase num sussurro. Raul soube antes de todos. Disse que o testamento novo era uma injustiça e que ia dar um jeito de consertar. Eu achei que fosse só conversa. O policial apontou para o cofre. Ele tentou queimar os documentos, mas o fogo não terminou o serviço. Encontramos ferramentas de corte no carro dele e resíduos de graxa compatíveis com o freio adulterado. Nesse momento, 2 agentes entraram trazendo Raul, algemado, sem o sorriso folgado de sempre. O mesmo homem que cresceu nas festas de família, que dizia ser meu segundo pai, mas agora parecia outro. Era só um susto, moleque, disse ele com uma ironia fraca. Eu só queria te dar um empurrão para resolver logo. Você quase me matou, gritei dando um passo à frente. Jacob me segurou firme pelo ombro. Não vale a pena, murmurou. Ele já perdeu. O policial leu seus direitos e o levou para fora. O som das algemas ecoou pelo corredor, e eu fechei os olhos por um instante, tentando controlar o turbilhão de emoções. Raiva, alívio, tristeza, tudo misturado. Laura se aproximou devagar, os olhos marejados. Me perdoa por aquela mensagem, disse ela. Eu precisava manter eles calmos. Se você tivesse aparecido gritando, o Raul teria fugido e apagado o resto das provas. Olhei para ela, lembrando do impacto das 2 linhas que mudaram minha vida. Almoçando com o Jacob. Chama um Uber. Naquele momento, essas palavras foram uma facada. Agora, percebendo o que ela tinha feito, pareciam uma ponte que me trouxe até a verdade. Você salvou minha vida, murmurei. Mesmo me destruindo por alguns minutos. Ela sorriu de leve, e o silêncio que se formou foi quase reconfortante. O policial voltou com uma prancheta. Lucas, preciso que assine aqui, disse. É o reconhecimento do documento válido. Peguei a caneta, as mãos ainda trêmulas. O papel diante de mim representava mais do que uma herança. Era a primeira coisa verdadeira em toda essa história. Assinei e ao lado Jacó fez o mesmo. A casa é de vocês, disse o policial. E pelo que entendo, ninguém mais tem direito a contestar. Olhei para Jacó. Pela primeira vez não vi rivalidade nos olhos dele, só cansaço e um tipo estranho de paz. Irmãos então? Ele perguntou meio sorrindo. Irmãos, respondi, mesmo com toda a bagunça. Minha mãe começou a chorar de novo, baixinho. Eu devia ter contado antes, soluçou. Tive medo de perder você.
Eu me aproximei devagar. O perdão não veio fácil, mas veio. Como uma garoa fina que demora para molhar, mas inevitavelmente alcança. Eu sei, disse, encostando a mão no ombro dela. O que importa é que acabou. Do lado de fora, o som da rua voltava à vida. A curiosidade do bairro já se espalhava. No portão, Dona Celeste espiava com os olhos arregalados, certamente pronta para transformar o escândalo em história de padaria no dia seguinte. Ficamos em silêncio por alguns minutos, observando o quintal. As parreiras ainda estavam ali, teimosas, balançando com o vento. Jacob se aproximou de mim e estendeu a mão. A gente podia tentar recomeçar. Talvez reformar esse lugar. Trazer de volta a vida que roubaram daqui. Pensei por um momento e apertei sua mão. É o que meu avô teria feito. O policial guardou as cópias, deu o último aviso e se despediu. A casa, antes símbolo de disputa, agora parecia respirar alívio. Laura encostou a cabeça no meu ombro. E agora? Perguntou baixinho. Olhei para o céu escurecendo sobre São Paulo. Um azul sujo cortado por fios e janelas acesas. Agora a gente começa do zero. Respondi, sem mentira e sem medo. A última coisa que assinei naquele dia não foi um documento, foi um recomeço. Ainda assim, uma cicatriz ficou. A lembrança de que 2 linhas simples, escritas em segundos, podem destruir uma vida. E reconstruí-la no mesmo dia.